Salve, Ibra Talkers! A gente está aqui para mais um podcast do Ibra e eu gostaria de avisar para vocês que esse podcast está sendo gravado mais uma vez. A gente mais para frente vai ter os nossos podcasts que são ao vivo, mas por enquanto não tem a participação do internauta, mas vocês vão poder participar nos próximos. E eu gostaria de apresentar aqui quem está comigo hoje para o bate-papo, para me ajudar no bate-papo, é o Misael Fará. Tudo bom, Misael? Tudo bom? Beleza, obrigado por estar aqui. Um prazer, obrigado pelo convite. E o nosso convidado de hoje, quem que é? Ele chama Roberto Siqueira. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Um prazer estar com vocês aqui, viu? Beleza, obrigadão pela presença. Imagina. Eu queria falar do nosso patrocinador, a Editora Vilese. A Editora Vilese tem diversos livros. Tem livros de ficção, tem livros científicos, livros de autoajuda. Eu vou mostrar alguns livros para vocês aqui. Por exemplo, Desperte a Sua Consciência. A gente tem os animais e as constelações familiares aqui com a gente. O livro A Sombra da Alma, que é ficção e romance. O livro Sete Mundos, que também é ficção. E o livro científico, que é daqui do nosso instituto, Reabilitação Animal, né, que é fisioterapia e acupuntura veterinária. Roberto, como eu sei que você gosta de ler, Sim. Provavelmente gosta de ler, né? Esse livro é para você. É um presente para você. Obrigado. Eu sou o autor desse livro, O Sombra da Alma, e depois eu gostaria de um feedback seu, caso você goste. Se não gostar, não fala nada, tá? Agora, se gostar, manda um feedback pra gente, por favor. Com certeza eu vou gostar. Só tem uma coisa que eu aviso antes. Todo mundo que começa a ler fala que tem que ter tempo, porque não consegue parar. E isso é verdade, tá? O pessoal, inclusive na Amazon, o pessoal faz o comentário lá e os comentários são todos esses. Comecei a ler, não consegui parar até o final. Esse é um livro bom, né? Quando prende a gente, né? A atenção da gente, com certeza eu vou amar esse livro. Legal. Muito obrigado. Agradeço mesmo. Beleza. Essas férias aí, né? Agora Já a vai gente para de aproveitar. dar aula em dezembro, né? Então, vai ter um tempo aí para se dedicar à leitura. Com certeza, Né? vou pegar uns dias aí e vou me dedicar à leitura. Que a gente tem que ler alguma coisa que não seja veterinária, né? Senão fica louco. Sim. A gente fica maluco. Eu falo uma coisa que é bem importante. Quando a gente está dando aula, eu falo para os alunos, olha, veterinário tem que ter um hobby, porque é uma profissão muito desgastante, né? Então tem que ter um hobby, o que gosta de fazer, que não seja ligado ao veterinário. O meu é escrever, o meu é esse de escrever, que eu gosto porque dá para você matar quem você quiser, né? Sim. Sem ser preso. E agora eu falo para o pessoal, você gosta de ler? Leia. Você gosta de mexer com um carro? Desmonta um carro e monta de novo, faz qualquer coisa, mas que não seja ligado ao veterinário, né? Que isso é importante, né? Eu acho bem bacana. Mas vamos falar de você. Vamos. Você é médico veterinário há quanto tempo? Há uns 16 anos aí, né? Opa, já faz tempo, hein? Faz um tempinho, tempo. né? Bastante experiência aí para passar pro pessoal. E uma pergunta que eu faço para todo veterinário que vem aqui, na verdade para todo profissional, né? Como que começou? O que passou na tua cabeça assim, eu vou ser veterinário? Foi depois de parar de pensar em ser astronauta? Como é que foi? Cara, foi quase isso. Que na verdade a minha primeira faculdade foi Ciências da Computação, né? Então, quando o professor me colocou para fazer um programa de calculadora, foi a época que eu já desisti, né? No mais simples. Isso não é para mim. Isso não é para mim. E coincidentemente, né, eu tenho um tio falecido que era médico veterinário e eu comecei a trabalhar com ele como enfermeiro nesse mesmo ano. E eu comecei a tomar gosto pela medicina veterinária, né, trabalhando como auxiliar de veterinário. E aí que eu desisti dessa faculdade e comecei de veterinária. Foi uma descoberta, na verdade. Eu não pensava em ser veterinário, mas eu vi que ali que eu me encaixava quando eu comecei a trabalhar com isso. Bacana. Onde que era a clínica do teu tio? É Dr. Rato, né? Uma clínica bem... Muito conhecida. Tem 3 hospitais aí no Grande ABC, né? Um dos hospitais até maiores da América Latina, vamos dizer, né? E assim, não é do meu sangue, mas a esposa dele, que é irmã do meu pai, né? Então, que é minha tia de sangue, mas né, ele me abraçou lá
apesar de ser um cara bem rígido, Isso que é bom, né? Me ensinou várias coisas, mas ele era difícil. Ele era um cara bem... Eu costumo falar que a gente trabalhava com um paninho no bolso do avental. Porque a hora que ele chegava, a gente tirava o pano e fingia que estava limpando alguma coisa. Porque se ele visse você parado, aí era berro, era xingo. Não, o cara era nervoso. Aquele japonês... Linha dura, Linha dura. Mas eu foi não bom, sabia que ele tinha falecido. Ele faleceu faz uns 3 anos, 4 anos não sabia, atrás. Teve, e agora quem ficou foi os filhos, né? Que são meus primos, são 3... 2 são veterinários, né? E um é advogado que comandava o pet shop e os 2 filhos na clínica veterinária e a esposa. E você tem uma clínica, né? Onde que fica? Eu tenho uma clínica em São Caetano do Sul, né? Então, justamente eu montei em 2012, quando eu estava na inserção, que eu estava saindo do Hospital Dr. Rato, né? Que eu agradeço muito, aprendi muitas coisas lá, mas... Não sei se acontece com todo mundo, né? Se tem uma hora que você acha que você tem que voar com as próprias asas, né? Se expandir um pouco, ou tentar expor as suas ideias que de repente você não conseguia colocar ali dentro daquela empresa. Aí foi a hora que eu decidi sair e montar a minha clínica e graças a Deus, desde o primeiro dia aí já é um sucesso, eu já tinha um certo conhecimento na região do ABC. Então, graças a Deus, a gente tem muitos clientes lá e estamos fazendo... Tá voando, então. Estamos voando, estamos fazendo um trabalho fantástico lá, graças a Deus. Bacana. E eu vejo bastante você na internet, né? Nas mídias sociais. Você é bem ativo nisso daí. Sim, isso foi uma coisa que eu comecei a fazer, acabei tomando um gosto, até por necessidade, né? Eu sempre fui uma pessoa... um pouco mais tímido, né? Às vezes não parecem nos meus posts e tudo, mas eu tenho um certo grau de timidez, mas eu falo que nas aulas, nos posts, a gente acaba meio que se transformando ou entrando ali na ideia do negócio, né? E as redes sociais, para mim, eu acho essencial. Hoje em dia, acho que todo mundo te acha pelas redes sociais, né? Então, eu sou bem ativo no Instagram, eu sou ativo no Facebook, tem gente que deixa o Facebook de lado, eu falo, não, Facebook, assim, às vezes tem pessoas mais velhas, né? Minha mãe só tem Facebook, não tem Instagram, né? Então, acho que as pessoas mais velhas estão ali, a gente não pode deixar de lado outras redes sociais, né? Que foi o início de tudo. Então, eu tenho LinkedIn, tenho Instagram, tenho Facebook. Só não tenho TikTok, isso aí é coisa pra molecada, né? Mas eu ainda não peguei. Achei que ia ver você fazendo a dancinha. Não, dancinha ainda não. Quem sabe, mas tem que inovar, não é? Eu jurava que ele ia fazer uma dancinha. Hoje não, hoje vocês não vão ver dancinha. Não, eu não tenho TikTok. Uma vez eu instalei no celular. Primeiro que ele consome uma bateria, que é um negócio absurdo, né? Sim. Eu instalei no celular, aí eu vi o que era, eu falei, não, acho que não é pra mim, o meu é mais Facebook. E uma coisa que eu falo pros alunos, que o aluno ele sempre pensa assim, meu público é o público jovem. Imagina, quem tem dinheiro para levar um cachorro no veterinário é o pessoal da minha idade, é o pessoal que já está estabelecido, é o pessoal que está no Facebook. Exatamente. Você tem toda a razão. Eu acho assim, os dois são importantes. Talvez você fazendo uma mídia no Instagram, talvez o filho da pessoa pode ver e falar, mãe, tem um veterinário lá que faz fisioterapia, né, para cães paralisados e tal. Pode influenciar de alguma forma. Pode influenciar de alguma forma também. E no Facebook vai ser o cara que, né, realmente vai... Que paga. Você falou que paga. Né? Então a gente não pode deixar de lado isso. Né? Então, pode esquecer. E assim, eu sei que você tem algumas especialidades, né? Inclusive você está aqui no Ibra, depois a gente vai falar sobre isso. Que especialidades que você tem, assim? Não digo assim, especialista, né? Porque a gente tem essa dificuldade como especialista na veterinária, mas especialidade mesmo, aquilo que você comanda, que você vai lá e faz, que você sabe que você vai fazer direito. Tá. Eu vou até contar desde o princípio, que é a minha primeira especialização em clínica médica de pequenos animais, que eu acho, assim, extremamente necessário para você poder conduzir outras especialidades, né? Acho que você tem que saber o básico de tudo, né? Para poder linkar com a especialidade. E depois eu fui me especializando aí em neurologia, né? Como faz pouco tempo de formado, na minha época eu não tinha especialização em neurologia, então fiz um curso extensivo aí de 2, 3 meses, aí depois fiz minha primeira pós em neurologia clínica de pequenos animais, pela primeira pós que teve na Physiocare,
Depois eu me especializei em clínica médica intensiva no ensino na instituição de ensino e pesquisa Albert Einstein, né? Instituto Israelita. E depois eu fui em buscas também da ozonoterapia, né? Que a ozonoterapia foi uma técnica, assim, que eu brinco que caiu no meu colo, né? Há 12 anos atrás. E também na época que eu iniciei, não tinha veterinários trabalhando com a técnica. Então eu me especializei muito em humano, né? Fui para a Espanha, fiz uma pós-graduação de 8 meses, um diplomado, como eles chamam lá. E acabei me destacando aí na área, né? Depois é até legal depois eu contar como tudo isso aconteceu, né? Que eu acho que foi um anjo aí que veio me avisar sobre a ozonoterapia. Antes de você contar isso, deixa eu perguntar. Você falou que fez lá no Albert Einstein, né? Certo. Intensivo, foi isso? Isso, intensivismo, né? É uma pós-graduação de neurologia clínica intensiva, né? Uma mescla, então foi uma equipe, uma pós-graduação multidisciplinar. Então, assim, na minha sala tinha, eu só de veterinário, tinha fonoaudiólogos, biomédicos, fisioterapeutas, enfermeiros. Então, era uma equipe multidisciplinar. Então, uma pós-graduação mesmo, mas só que na medicina humana, para a gente poder adaptar para os animais. Então, aí que vem a minha curiosidade, porque assim, os outros que você falou, todos trabalham com gente. Sim. E você trabalha com animais. Eles deixavam você colocar a mão ou era só... Era você mais... tinha que observar? Nas aulas práticas era mais observação. Mas assim, o que foi legal, que por exemplo, eu fiquei um dia inteiro na ressonância magnética. Né? Então, eu ficava vendo exame, como as outras pessoas também não podia entrar. Mas assim, quando a gente visitava os quartos, né, eu vi muitos internados lá com esclerose múltipla, AVC... Né? Tanto que na época tinha até um jornalista da Bandeirantes, que eu não posso citar nome, né? Que eles falam para não falar, estava internado com um acidente vascular, então só ficava de canto, eu tinha que ficar só olhando eles fazerem os procedimentos, né? Que daí eu entrava com o avental tudo e ficava só de canto olhando. Mas a parte de exame foi fantástico, que eu acompanhei eletromioneurografia, né? Eletroencefalograma, ressonância magnética, outro dia o dia inteiro na tomografia. Então, acompanhei aprendizado, de certa forma. É uma vivência, né? E muita coisa a gente linka com a medicina humana com a veterinária, né? Não tem jeito, não é diferente nada. Um AVC na tomografia do humano é o mesmo aspecto do AVC, né? Do animal. Então... e é isso aí mesmo, porque assim, por exemplo, a fisioterapia, que é uma especialidade minha, né? Ela vem toda da fisioterapia humana. Sim. A gente pegou tudo da fisioterapia humana, foi adaptando, foi fazendo algumas coisas a mais. Sim. Mas é a mesma coisa. A gente, na verdade, até a gente estava num podcast com o Cláudio Pedro, certo. E ele falou, a medicina está anos-luz à frente da gente. A gente tem que ir atrás, tem que aproveitar o que eles têm principalmente porque muito experimento é feito em animal. Sim. Então a gente tem que aproveitar os experimentos deles, tudo, né? Isso é bacana. Sim, sempre tem um veterinário também nos laboratórios deles ali, né? Porque eles mexem com roedores, né? Sim, animais, então sempre tem. Né? É bom que é um link a mais para o médico veterinário também trabalhar, né? Eles têm biotério próprio lá? Lá não. Lá eles não tinham, que nem tem na Escola Paulista de Medicina, essas coisas, não. Na época, pelo menos não. Agora pode ser que tenha, porque na época que eu fiz, eles ainda não tinham a faculdade de medicina. Então, agora eles têm a faculdade de medicina humana, né? Então, abriram. Então, pode ser que esteja um pouco mais avançado agora essa parte aí. Legal. E você estava falando, né, que você ia contar a história do ozônio. Então. Eu trabalhava na época no Hospital Dr. Rato, né? Lá em Santo André. Aí entrou uma cliente, né? Com o cãozinho paralisado, né? Seu filhinho paralisado. E ela perguntou, doutor, eu vim aqui perguntando se você faz aquela técnica cubana. Eu falei, técnica cubana? Eu já pensei no charuto, né? Eu falei, deve ser moxa de acupuntura, alguma coisa. Eu falei, só pode ser isso. Eu falei, infelizmente não. E naquela época eu era um neurologista raiz, aquele que não acreditava em acupuntura, pra quê? Né? Fazer técnica alternativa. Eu era muito fechado. Né? Tinha acabado de começar com a neuro. E naquela época nem se falava em medicina integrativa, essas coisas todas. Aí, enfim, fiquei com a pulga atrás da orelha. Ela fiz o tratamento clínico, ela foi embora. Ela saiu fora, fui lá e coloquei no Google, técnica cubana. Saiu ozonoterapia. Eu falei, que porra é essa? Ainda bem que saiu ozonoterapia, que podia sair os negócios lá. Outra coisa. Exatamente. Nada que o Google não responda, né?
Aí foi que eu me interessei pela área, fiz meu primeiro curso na Associação Brasileira de Ozonoterapia Humana, né? Fiz cursos em humanos, comecei a desenvolver meus próprios protocolos, aplicar nos animais e acabou dando bem certo, né? E tanto que a gente foi um dos pioneiros aí a começar com aulas de ozonoterapia. E o engraçado é que eu nunca mais vi essa cliente na minha vida. Não sei quem é, não lembro o nome. E assim, eu costumo falar, eu acho que... Foi um anjo. Deus só foi lá para me falar, ozonoterapia, plantar semente. Então, eu costumo falar que foi bem legal. O universo, acho que falar, esse cara tem potencial aí de fazer história, de levar coisas novas para outras pessoas, então e foi daí que começou a abrir minha mente. Hoje eu amo a acupuntura, eu amo fisioterapia, assim, eu não faço acupuntura e fisio, mas indico para os colegas, né, a gente sabe a hora certa de fazer cada técnica, então o pessoal brinca me chamando de neurologista integrativo, né? E eu falo, tanto que assim, eu fiquei pensando, eu vi uma colega nossa que fez o curso aqui no IBRA de neurologia, né, veterinária, e postou lá, agora eu sou neurologista integrativo. Eu falei, o IBRA lançou uma nova especialidade para medicina veterinária, para neurologia veterinária. Então, assim, a gente está abrindo portas. Isso é interessante. Isso que é interessante. A gente está vivendo, acho que porque eu me formei há 30 anos, né? Sim. E quando eu me formei era só clínico geral, só existia clínico geral. Começou depois ortopedia, por exemplo, eu comecei com cirurgia ortopédica, oferecer para clínica e tal. Sim. Não existia o volante. Eu acredito, aqui eu não tenho certeza, eu não posso ficar falando, né? Mas acredito que eu fui o primeiro volante de São Paulo a oferecer, né? Mas assim, não existia especialidade, era tudo muito rudimentar, né? Sim. E a gente está vivendo, ainda vai viver bastante, essa mudança na medicina veterinária. Ainda não terminou essa mudança. Tanto que você está vendo, acabou de aparecer uma neurologia integrativa, né? Então, eu acho isso bem legal. E é legal que a gente, além da gente estar vendo, a gente está participando, está sendo responsável, né? Você está sendo super responsável por um monte de coisa, né? Eu fico super feliz. Quando eu vejo um post de uma aluna do IBRA que se formou em neurologia, né, aplicando o conhecimento da neurologia na medicina integrativa, unindo as duas formas, né, dando opções de melhor tratar o seu paciente, né, dando opções para esse proprietário, assim, isso me deixa muito feliz, assim. É gratificante, né? Você vê que a sua missão foi cumprida realmente, né? Sim, porque ela está aplicando o conhecimento da neuro, né, e associando uma acupuntura, né, uma fisioterapia, um ozônio, um laser. Que é tudo junto, né? Tudo junto, uma coisa que eu tenho medo, que a veterinária, ela vai para um caminho que a medicina foi, que é separar o corpo em pedaços. Sim. Isso eu tenho medo. E é uma coisa que eu acho que não vai acontecer porque a gente não está deixando, mas espero que não chegue. Porque eu cheguei a um ponto, uma vez, de ver um médico que ele era especialista em mácula do olho. Ele só mexia com isso, inclusive cuidou do meu pai. Ele era especialista em mácula. Se você falasse de retina, ele já não sabia, sabe? Se você falasse de cristalino, o que é isso, né? Era só mácula. Quer dizer, é uma coisa assim que não dá. E hoje, com a gente vendo as medicinas, a integrativa, tudo, a gente sabe assim, o corpo é um só. Sim. E uma coisinha, por exemplo, uma unha fora do lugar vai mexer com a cervical. Com certeza. Então, assim, você precisa trabalhar tudo, né? E na neurologia, inclusive, é super, né? Sim. É super importante isso daí. Como um todo. Sim, é um todo. E você citou a acupuntura ela vê sempre como um todo. Sim. Tanto que a gente vê o seguinte, a gente vê que, por exemplo, o que a gente chama de doença aqui, eles chamam de um sintoma de um desequilíbrio. Certo. Aí você trata o desequilíbrio, o sintoma tende a desaparecer ou melhorar, né? Sim. Então, às vezes, até dou esse exemplo para o pessoal, falo, se você falar que o animal tem um problema pulmonar e um problema de pele, eu falei duas doenças, né? Na acupuntura é um desequilíbrio do pulmão. Entendi. Então, aí você equilibra e melhora. Então, isso daí são coisas bem interessantes, né? Entendi. E o teu campo de atuação maior, qual que é? É a neurologia e a ozonoterapia. Ozonoterapia. Assim, como eu falei, eu sou um médico veterinário, sou empresário também, né? Então, assim, eu trabalhei muito tempo com a clínica médica. Então, assim, hoje em dia, o que eu faço?
cirurgia, né, de coluna e tecidos moles, e faço a neurologia, a ozonoterapia e pouca coisa de clínica médica. Você sabe, né? Tem aqueles clientes de 10, 15 anos. Ele chega lá, ele quer passar comigo. Não interessa se eu não estou mais atendendo dermatologia. Se está coçando, ele quer que eu vou lá. Aí eu chamo o especialista junto, faço um atendimento junto com ele. Né? Eu estou tentando evitar a clínica médica, mas aqueles clientes antigos a gente ainda tem que dar uma atenção. Né? Acho que acaba entrando na confiança que eles pegaram em você, né? Há muitos anos, né? Exatamente. De profissão, né? Nascer, com certeza. Fiz diferente. Toda uma história. Eu fiz muito diferente. Quando eu trabalhava com clínica, eu tinha clínica geral, e aí eu saí da clínica, mudei meu telefone e deixei com outro veterinário. Quem me encontrava falava, não, que atende clínica é aquele veterinário. Porque o que aconteceu? Como eu saí, eu já não era a baita de um clínico, porque eu era aquele clínico de 30 anos atrás, né? Então eu não era um baita de um clínico. Aí eu falava pro pessoal, não, aquele veterinário é melhor do que eu nisso. Daí eu sou bom na parte de ortopedia, né? Na parte de ortopedia, na parte de reabilitação, tudo. Então eu travei meu telefone, eu troquei o número para ninguém me encontrar. Não, é uma maneira de você poder se desvincular, né? Eu queria muito trabalhar só com neuro. É que você tá lá, né? Você não tem como fugir. Eu tô no dia a dia ali, né? Por mais que eu tento atender junto e tal, mas a pessoa quer ouvir, né? Tanto, teve uma história que eu fui viajar e a cliente passou com uma veterinária da minha equipe. A minha veterinária teve que me colocar no Viva Voz e eu falando, não, dá certo, tem que passar esse antibiótico mesmo para ela ficar tranquila. Mais tranquila. Então, é que nem médico de família, né, muito tempo junto, né, acompanha desde pequeno. Só confia pra caramba. A gente já aproveita para cria uma afinidade, de certa forma, né? Então a pessoa confia só na pessoa do Siqueira. De certa forma, a gente também vai dando uma praticada, que nem eu falei, questão da minha primeira faculdade ser de clínica médica geral. Assim, é importante, porque quantas doenças neurológicas não é de origem metabólica, né? Não é uma Ehrlichia, não é alguma doença base aí que você precisa ter um mínimo de conhecimento, né, para poder tratar também a parte neurológica. Não, vou focar só no encéfalo ou só na medula espinhal, sendo que é uma alteração endócrina que está causando tudo isso, né? Um aumento de glicemia, um aumento de ureia. Então, a gente tem que saber também reparar, né? Avaliar, né? Avaliar e entender o que está vindo dali. Certeza. Né? Então, por isso que eu falo que a clínica médica acaba sendo bem importante. Você passou pela clínica, assim, tenho certeza que tem muitas coisas que você não esquece, né? Então, e você vai linkar com a sua especialidade. É importante, né? Eu entendo que uma pessoa saindo da faculdade diretamente para a especialização, ela acaba pulando uma etapa. Eu acho que pelo menos uns meses ali ela tem que dar a cara a tapa ali na clínica geral. É verdade. E você é professor, né? Sou professor. E você está tá coordenando, né, a pós de neurologia? Sim, eu estou coordenando aqui a pós de neuro aqui do IBRA, né, assim, está tendo uns resultados fantásticos, já formamos a primeira turma, já estamos na segunda turma, assim, tá um sucesso, né, e eu fico muito feliz porque... Eu até voltando naquele assunto da medicina integrativa, nossa pós, assim, acho que a sacada nossa foi bem legal a gente colocar algumas matérias da medicina integrativa. É lógico, 75% da pós é neurologia pura. A neuroanatomia, neurofisiologia, neurodiagnóstico, neurocirurgia, a gente vai ter tudo de neurologia. Mas eu deixei um pouquinho separado para neuroreabilitação, neuroacupuntura. A gente vai ter nutrição na neurologia, homeopatia injetáveis na neurologia. Assim, quando que eu pensava 5 anos atrás em usar a homeopatia, né, injetável na neurologia, né? Aromoterapia, né? Muitos pacientes, os nossos pacientes estão vivendo mais hoje em dia, né? Eles têm muito problemas de síndrome da disfunção cognitiva, que é um Alzheimer canino. Então, tudo isso que a gente vai usar para acalmar o animal, uma aromaterapia, uma suplementação calmante, né, natural, né? Então a gente está abrindo um leque aí na neurologia, né? Então assim, é só na pós aqui do IBRA que tem isso, né? Isso que eu fico muito orgulhoso da gente ter sido pioneiro nisso. Então a gente tem toda a parte de integrativa,
direcionado à neurologia aqui na nossa pós. Eu acho que isso vai ser um diferencial imenso para as pessoas. Nossa, que legal. Parabéns por abrir esse leque, né? Não, com certeza. Você está trazendo uma coisa bem legal para a gente aqui. Bacana. E quando na verdade, assim, eu estou te conhecendo pessoalmente hoje, mas a gente se conhece há um tempão por telefone, por internet, né? E eu lembro quando eu te conheci a primeira vez, você estava dando aula na Colômbia, né? Dando aula para a Colômbia. O que era isso? Na verdade, foi um diplomado lá na Colômbia de ozonioterapia, né? Na época eu ia pro presencial da aula e começou a pandemia, então a gente teve que fazer esse diplomado online. Mas foi bem bacana, assim, é um diplomado de quase um ano, né, que a gente forma ozonioterapeutas, e na Colômbia também está crescendo bem essa parte de ozonioterapia, e foi bem legal, abriu bastante portas para mim dar aula em outros países na América Latina, né, Equador, Chile. Você foi para o Equador? O Equador foi online, Chile foi online, Venezuela e presencial no México. No México que você foi agora, né? Que você me ligou, que você estava precisando do visto, né? Eu estava lá no México, ele me liga, Sidney, como é que faz para entrar? E eu tinha entrado com passaporte português, né? Só que eu já estava sabendo as histórias, porque deu um monte de rolo. Teve uma professora que foi barrada lá, da Educaconte, né? Ela foi barrada, não podia entrar. Imagina. Na hora que ele me falou, eu falei, tira esse visto, né? Urgente. Eles contando essa história e daqui 3 meses eu ia pro México. Eu falei, o que eu vou fazer? Sair correndo atrás de visto. Porque... Perdi um dia inteiro lá no consulado mexicano atrás de visto. E eles estão fazendo isso por causa do NAFTA, né? Porque é Estados Unidos que está... Eu conversei com eles, Estados Unidos é que está exigindo. Sim. Tanto que dessa vez que eu fui, tinha uma coisa lá que eu nunca tinha visto, que é aquele scanner corporal. Não tinha. Você passou pelo scanner corporal também, né? Não existia isso. Você entrava que nem aqui no Brasil, né? E aí passa pelo scanner, bota o braço pra cima. Tem que tirar a blusa, tem que tirar tudo, só camiseta. Ficou bem mais rígido, né? Ficou super rígido pra entrar lá. Porque o pessoal deve estar indo pro México pra poder passar a fronteira, né? Eu estava voltando de Puebla, de ônibus para a cidade do México, e pararam um ônibus. Nossa. E era imigração. A imigração entrou e aí falou, todo mundo que for mexicano com documento na mão, quem não for mexicano com passaporte. Eu peguei meu passaporte, né? E aí eu tava com brasileiro, não tava com português. Peguei o passaporte, o cara parou em mim. De onde você vem? Falei, de Puebla. Para onde você vai? Falei, pro Brasil. Não, falei para a cidade do México. Ele, eu tô perguntando para onde você vai? Falei, para a cidade do México. Eu vou pro aeroporto. Do aeroporto, para onde você vai? Eu vou pro Brasil. Cadê a passagem? Assim, cadê a passagem? A passagem está na minha mala. Essa mala? Assim, essa daí. Aí o cara abre para mim e mostra a passagem. Eu mostrei, ele, então pode ir, tá tudo certo. Porque o pessoal tá justamente isso, vai para o México, vai para a fronteira e um coiote leva para os Estados Unidos. E aí eles estão dando em cima. Tem que endurecer, porque senão... Tem que endurecer mesmo. Tem pessoal do exército, no aeroporto, eu tava na fila, eles já chegou em mim também, falou, pra onde você vai, não sei o quê, aí já conversou comigo, até me passou na frente de todo mundo. Eu falei, não, tudo bem, então vem aqui, pode ir. Mas ele abordou só eu da fila, acho que não sei se eu tava com a camiseta do Brasil... enfim. Eles vêm pelo jeito que a gente tá. Você olhou o pessoal do México, você já dilatou a pupila, já ficou com o pessoal do exército, né? Já ficou com um pouco de medo, já ficou duro. Né? Aí eles simpático lá já. Eles vêm todo. Sua pupila, eu falo assim, peraí, né? Eles vêm toda a linguagem corporal. Aí chegaram em você pra ver. Mas você não era traficante. Ainda bem, né? Eu acho que. Então, você vê, quem faz a pós-graduação de neurologia pode até trabalhar no aeroporto do México, porque a gente aprende todo esse sistema simpático, parasimpático, né, de pupila dilatada, boca seca, você tá nervoso, hein? Já consegue diagnosticar, né? Já diagnostica. E tinha os labradores lá, os cachorros no aeroporto? Sempre tem. Um monte de cachorro lá, cheirando tudo que é mala. Pra ver se você não é traficante. Negócio legal. Mas e aí, você foi fazer o que lá? Você foi fui ministrar um curso de ozonioterapia lá para a Associação Mexicana, né, de ozonioterapia. Fizemos um curso bacana, de 3 dias, né, aulas teóricas e prática.
Aí eu ministrei toda a parte prática, né? Com bastante paciente, assim, o pessoal gostou bastante, porque, assim, Sidney, os brasileiros, tanto na ozonoterapia, reabilitação, a gente é referência lá fora. Sim. Né? Essa parte a gente está muito na frente deles. Então a gente acaba sendo, vai vir um professor brasileiro, o pessoal já fica, não, vou fazer o curso, não sei o quê, porque eles sabem que a gente tem muita experiência nessa parte. É engraçado isso, né? Eles acham que aqui só tem macaco, cobra, mas é macaco, cobra e professor bom. Sim. É isso que eles acham. É muito engraçado isso. Tanto que, assim, a Educaconte, ela pega muito professor brasileiro e leva para lá. De fisioterapia humana lá. Isso. E eu, lá em Portugal também. Quando eu conheci lá, que eu fui lá dar aula pela Biowiser, eles levavam muito professor brasileiro. Não sei como é que está agora, mas era só professor brasileiro que ia para lá. E isso na Europa, né? Sim, Europa que tem muita coisa, né? Então a gente está sempre à frente. Sim. É que, na verdade, a gente pode treinar sem muita consequência. A verdade é essa, né? Sim. É diferente, por exemplo, um alemão. Se ele vai fazer um negócio que não está no livro, ele corre um risco danado. A gente ainda pode tentar alguma coisa que não está no estudo, não está no livro. Principalmente essas terapias, né, praticamente novas, né, vamos dizer, como a ozonoterapia, né, que teoricamente é uma coisa nova, né, então... E a ozônio que você foi lá dar aula foi para humanos ou para veterinário? Veterinário. Para médicos veterinários. Associação lá de... lá a associação no geral é de medicina humana, tá. mas eles têm um dos membros, um representante veterinário, que foi o que coordenou o curso lá de medicina veterinária. Foi bem bacana, assim, eles gostaram do... Falei o portunhol lá, né? Mas você fala espanhol, né? Portunhol, né? Não falo exato, mas eles entendem bem, Entende. né? Eles falam o que não entende também, eles associam ao contexto e acabam entendendo bem. Pergunta. Sim, Quando eu tô lá, que alguém fala... Às vezes eles falam rápido, né? Aí você entende só como se fosse uma cobra passando. Aí eu falo despacio. Eu já falo antes de começar a aula, vou falar despacio, vou falar despacio, eles também, né? Sempre despacio para todos. Todo mundo se entende e fica tudo bem. Todo mundo me compreender bem. Tomar cuidado com o que fala, porque tem algumas coisas que são palavrão. Sim. Aquele cachorrinho, pincher, se você falar sem o R no final, para eles é um palavrão. Eles que me avisaram. Eu falando, porque se tem fratura distal, por exemplo, pincher e tal, aí depois veio um aluno, professor, cuidado, porque assim, sem o R é um palavrão. Eu falei, tá bom, vou tomar cuidado. Como tem coisa também que é mais grave pro brasileiro, né? Que se não me engano, é molestar. Aqui você fala em molestar, você está pensando em assédio, né? Lá é só, tipo, você está fazendo uma coisa errada, você está maltratando. Não tem tanta gravidade quanto... maltratando, né? Então, umas coisas também a gente tem que... Também outra coisa, assim, que eu ouvi lá, a Edna tinha me falado e eu ouvi lá, né, de um acidente, o sucesso do acidente e tal. Aí eu falei, sucesso do acidente? Acidente não é sucesso, é como sucedeu. Para eles é como sucedeu o acidente. O sucesso, mas não é sucesso. Desde quando sucesso é acidente? Tem umas coisas assim que são engraçadas. Acidente de sucesso. Bem sucedido o acidente. Não dá, meu. Bem sucedido. Foi um acidente. Um acidente, bem sucedido. Os caras devem, sei lá. Bacana. Tem uns árabes ali no meio. Que tá bem sucedido, né? Com certeza. Mas beleza. E tem mais alguma coisa que você tem feito por fora? Hoje em dia, assim, eu tô direcionando mais para neuro e ozônio e na verdade, uma parte que é da ozonoterapia, que é a medicina regenerativa, né? Que é o plasma rico em plaqueta. Isso é legal. Que normalmente eu ativo com o ozônio, né? Para melhorar o seu efeito regenerativo, então... A gente eu dou algumas aulas também, né? Tanto lá no México, eles me pediram para dar uma aula de PRP, né? Então, assim, efeitos fantásticos, né? Depois que eu usei o PRP, eu sou outro profissional, porque... Olha que bacana. A parte articular, cicatrização de ferida, é fantástico, né? E é uma coisa autóloga do próprio animal, né? A gente vai pegar o próprio sangue dele, centrifugar e utilizar... o plasma, né, que é a parte que vai agir na regeneração. Então é muito bacana, né? É uma terapia aí que está crescendo, que veio para ficar. Eu vou te contar uma coisa que pouca gente sabe.
Eu acho que a primeira vez que se falou isso na medicina veterinária foi aqui, no IBRA. O Cláudio, ele tinha um conhecido, um médico que era conhecido, que trabalhava com plasma rico em plaquetas em gente. Ele falou, vamos fazer uma aula disso daqui, vamos colocar... A gente fez uma aula online com ele e foi falado... ninguém falava nisso na veterinária. Isso faz anos, né? E aí depois de uns 5 anos, mais ou menos, que eu vi pela primeira vez alguém falar em plasma rico em plaquetas. Super legal. Falam muito agora, no momento em célula-tronco, né? E mesmo assim ainda esquece um pouco das plaquetas, né? Eu acho que tem que dar uma atenção especial, que é uma forma mais fácil de você preparar, né? Tem um efeito muito bom, né? Um efeito regenerativo aí bem bacana. Bacana. E você, mas fala um pouquinho da técnica. Por exemplo, você faz a centrifugação e aí o que faz? Por exemplo, para regeneração de quê? Coleta o sangue, a gente coloca no tubo, tem mais de 50 tipos de você preparar um PRP, né? Então, eu, por exemplo, trabalho com 2 tipos de técnica que são tubos diferentes, né? O azul, que já vem citrato de sódio, e o branco, que a gente coloca uma heparina. Coloca o sangue, vai centrifugar, ele vai diferenciar as células vermelhas das células brancas, né, do plasma, e você vai trabalhar com o plasma. Então, a parte mais central aqui seria o plasma rico em plaqueta e a parte mais superficial, o plasma pobre em plaqueta. A gente vai tirar esse plasma. Nessa centrifugação é que ele faz a separação. Separação. A plaqueta é mais pesada, então. Isso. Ela... na centrifugação ela desce. Na verdade, a série vermelha desce, mais pesada. Tá. Então ela é mais leve. Ela é mais leve e o plasma sobe. Aí, entre o plasma, aí a gente vai separar a parte mais baixa do plasma, que é o plasma rico em plaqueta, e o mais superficial, o plasma pobre. O plasma rico a gente vai infiltrar em articulação, também pode aplicar perilesional, né? Ajuda numa cicatrização óssea? Com certeza. Nossa, é ótimo, com certeza. Regeneração nervosa também? A nervosa ainda não tem muito estudo, porque a gente ainda não tem estudos falando da aplicação endovenoso, por exemplo, ou epidural, né? O que a gente tem bastante estudo é regeneração muscular, né? Para tendão, por exemplo, ou nervo, que uma lesão por aplicação, né, de nervo, por exemplo, né? A gente aplica o plasma, tem bons resultados, ajuda. Agora, sistema nervoso central ainda não tem muitos estudos falando, mas periférico, sim. Você já viu a terapia transcranial com laser? Sim, já. Eu estou estudando bastante isso, eu dou aula disso, né? Certo. E você consegue ativar a neurogênese. Que legal. É bem legal isso daí também. Então, para sinomose, o pessoal está usando... É que eu não tenho nenhum caso de sinomose. Certo. Por que eu não tenho? Porque os meus clientes... quem chama alguém para fazer acupuntura ou veterinária, ou fisioterapia veterinária, jamais vai deixar de vacinar o animal. Sim. Então eu não tenho nenhum caso de sinomose, né? Mas o pessoal que tem clínica, tem esses casos, seria até legal se você começasse a usar. Depois a gente pode conversar. Tá. E aí, com um resultado super bom já. Nas mioclonias, melhora da mioclonia, tudo. Legal. Eu estou trabalhando, iniciando com laser, né? Eu tenho o mecanismo de fazer transcraniano. Cheguei a fazer em poucos pacientes, mas não sei se eu posso até tirar uma dúvida com você agora. Claro que pode, claro. A parte de neoplasia, assim, normalmente não se faz, ou hoje em dia não tem mais isso. Aí já entra numa história grande, né? Uma história grande. Não sei se a gente precisa ter uma grande certeza, porque assim, se fosse sinomose, a gente pode ir sem medo nenhum, porque normalmente são animais mais jovens, né? Mas se a gente pega um animal com uma suspeita de meningoencefalite, granulomatose, já tem uns 10 anos de idade, vamos dizer assim. Né? Aí pode ser tumor, pode ser uma meningoencefalite. Faz ou não faz? Né? Então deixa eu te explicar, porque assim, é uma briga até minha, porque assim, eu sou um dos caras que mais queria que pudesse fazer num animal que tem neoplasia, fazer o laser, porque eu sou fã do laser, né? E eu sou o que fala que não pode. Por que eu falo que não pode? Porque tem vários estudos mostrando que não pode, tem muita coisa falando, porque você está dando energia para o corpo todo. Entendi. E está dando energia para a célula tumoral também. Né? Lógico que, por exemplo, você está fazendo, você descobre que o animal está com tumor. Você para de fazer, você não matou ele por causa disso. Mas se você continuar, com o tempo vai aumentar esse tumor, vai crescer muito mais rápido do que deveria. E aí o que acontece? O laser virou comércio. Sim. E quem está vendendo quer impor que pode fazer em qualquer coisa, qualquer lugar, que é milagroso.
e fica falando isso toda hora na internet. E o pessoal acredita, né? E o pessoal confunde muito com a que a gente chama de PDT, que é a foto... deixa eu tentar lembrar o nome em português. Fototerapia dinâmica, né? Que é o seguinte, que é você, por exemplo, tem um tumor, você injeta uma droga, essa droga vai aderir ao tumor, e aí você usa o laser e essa droga vai matar o tumor, né? E aí o pessoal fala, tá vendo? Usa laser em tumor, mas é de outro jeito, é fototerapia dinâmica, não tem nada a ver com você aplicar só o laser. Então hoje eu recomendo que não se utilize. Se algum dia provar que pode utilizar, eu começo a recomendar, mas hoje eu não recomendo. Tá vendo, pessoal? A vantagem de fazer a pós no IBRA, que o professor fala porque não pode, explica porque não pode, né? Então, aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, né? Então, tem que... O negócio E tudo é conhecimento, né? São técnicas, são formas de aplicação que às vezes não é... As coisas o pessoal vê coisa na internet e acha que é fácil. Foi o que eu falei na aula de neurolocalização. Tem muitas gravuras figuras de cérebro que a gente pega na internet, que tá com os nomes tudo errado, cara. Então, a pessoa vai estudar por aquilo? Não pode. Tem que pegar um artigo científico, né? Ou embasar realmente, né, a pesquisa que está fazendo, né? Sim, não pode... Google é bom para algumas coisas, não para outras, né? Então... Eu falo, quando eu estou dando aula de laser, eu sempre falo a mesma coisa. Eu falo, gente... Eu vou falar uma coisa muito séria para vocês. Instagram não é estudo científico. Coloquem isso na cabeça. Porque posta o que quer. É que nem livro. Né? É que nem livro. O pessoal fala assim, mas eu li no livro tal. Tem a referência? Vai olhar a referência. Sim. Porque o livro, ele pode estar falando, não o nosso. Mas o livro pode estar atrasado. Ele já pode estar super atrasado, normalmente tá, né? Sim. E não o nosso, mais uma vez. E pode estar falando, o cara escreve o que ele quiser num livro. É diferente de um estudo científico que, para ser publicado, ele foi revisado, né? É bem diferente. Então, eu falo pro pessoal, toma cuidado com livros. Imagina, você tem que tomar cuidado com livros. Imagina Facebook, Instagram, YouTube. Nossa, eu vejo umas coisas no YouTube que eu falo, pelo amor de Deus, como é que nem você vê nome errado, né? Não, e o pessoal tá criando esse hábito de estudar pelo YouTube, cara. De vez, procurar um artigo, eles querem ver o videozinho do cara falando. Sim, e a disseminação do conteúdo, às vezes é um conteúdo errado que está sendo disseminado, as pessoas acham que está correta. E aí, quando você vai ver, já toma uma proporção enorme, né? É que nessa história do tumor. É que nessa história do laser no tumor, uma proporção. E aí, assim, tem até, completando, tem estudos mostrando que em determinados casos você pode fazer. Sim. Só que assim, você vai fazer... O laser, ele tem um efeito sistêmico. Só que ele é pequeno e ele vai se perdendo. Sim. Então, a pessoa, por exemplo, tem um tumor na mama. E aí vai fazer o laser no pé, vai chegar pouquíssimo na mama. Aí você pega um pincher desse tamanho, tá? Pode ser um chihuahua também para os mexicanos. Você pega um desse tamanho. Você vai fazer o laser aqui, tem 10 centímetros até o tumor. Então, e você usa a mesma dose. Tem 10 centímetros. Então, assim, tem que levar isso em conta. O pessoal não leva isso em conta. Né? Então, toma cuidado quando você vai fazer. Com certeza. Tá? Depois pede pro... Depois eu converso com você vê lá o negócio de laser no nosso EAD. Legal. Tá? Quero sim, me interessa muito, porque essa parte integrativa me interessa muito, porque... É uma coisa a mais que a gente pode estar fazendo, ainda mais as pessoas que têm clínica, né? Então, você vai lá e faz um atendimento neurológico. O que eu vejo muito é colegas reclamando, não estou conseguindo viver só da neurologia clínica. Por quê? O cara só faz a clínica e acabou. Então, assim, com a nossa pós, o que eu quero mostrar para os alunos? Ele vai ser um neurologista clínico, ele tem a opção de ser um cirurgião, ele pode fazer uma ozonoterapia, né? Ele pode trabalhar com laser, fazer uma homeopatia injetável na internação, trabalhar com aromaterapia. Então, ele está abrindo o leque dele. Né? Então, com isso, né, ele vai ter mais conhecimento, ele vai trabalhar melhor nesse paciente e ele vai ter mais renda. Né? Vai aumentar a renda no final do mês. Então, né, lógico, a gente pensa muito no animal, mas no país que a gente está vivendo, a gente tem que ver a parte econômica também. E é isso que a gente está mostrando, que eles têm capacidade de crescer, de ganhar mais, né? Fazendo introduzindo isso, essa parte integrativa na pós, eu acho que é fundamental. Sim, a gente vai falar algo que você agrega, tronco, cara. A gente vai falar de PRP, cara. PRP você faz na sua clínica, meu. Você coleta o sangue do próprio animal. É uma coisa a mais que você vai trabalhar nesse paciente.
Né? E o investimento é pequeno, né, para a PRP. Sim, muito pequeno. Assim, para você trabalhar hoje em dia com uma segurança maior, assim, hoje eu tenho a câmara de fluxo laminar, né, para a gente poder trabalhar com um pouquinho mais de segurança, mas trabalhei muito tempo sem essa câmara também. Só você ter um ambiente limpo, né, se paramentar, avental, gorro, máscara, né, fazer o quanto mais limpo de limpeza para não contaminar a amostra, né, mas assim, é lógico, você vai evoluindo, né, a gente sempre quer melhorar, então hoje eu tenho uma câmara de fluxo laminar, né, depois de anos trabalhando sem ela. Então, eu pelo menos, a gente tem que dar o exemplo. A gente que dá aula, a gente tem que dar o exemplo também. Sempre fazer as coisas o mais certo possíveis. Né? E a neurologia, você fala, né? Eu vi uma aula sua de felinos. Sim. Neurologia em felinos, né? Que você deu no IBRA. E você fala que é uma especialidade de pobre, né? Porque você usa o martelinho. Você compra no Mercado Livre, né? A lanterna que é 25 de março, o cotonete você pega na farmácia aí, e a pinça, né, que qualquer clínica tem. Então, mas eu falo brincando, mas com isso você faz muita neurologia. Né? A gente faz muita neurologia. Os exames são caros, né? Sim. Ressonância, tomo, mas a neurologia clínica, cara, você trabalha muito bem com esses 4 itens, né? Você faz muita coisa. Então, isso só lembrando, especialidade pobre, a gente tem uma aula na nossa pós-graduação que justamente eu chamo um professor para falar como trabalhar com a neurologia sem muitos recursos. Então, a gente teve alunos do interior do Sergipe. Cada região tem uma forma, né? Não tem tomo, ressonância, nem no estado dele ele tem. Então, como o cara vai se virar com o que ele tem em mãos? Então, a gente tem uma aula só disso, que eu acho muito interessante. Né? O cara se virar com o que ele tem. Porque ele vem lá, do interior do Pernambuco. Não tem tomo, não tem ressonância. Vem aqui, o professor fala que é obrigatório fazer uma ressonância. O cara fala, então não vou trabalhar. Não vou poder trabalhar. Não, o cara vai se virar com o que ele tem. Então, a gente tem essa preocupação com o nosso aluno também. Tem que ter. Eu até tenho essa na fisioterapia, porque, por exemplo, uma esteira aquática é cara. Sim. Né? Ela se paga, mas assim, o pessoal fica com medo de comprar, porque é um investimento, não é o preço de um carro, é o preço de um carro popular usado, né? Mas o pessoal fica com medo. Então eu falo assim, se você não tem, as alternativas são essas, e 2 alternativas para a pessoa poder trabalhar, não deixar de trabalhar. Eu não tenho esteira, não vou ser fisioterapeuta veterinário. Ou até ele comprar a esteira. Até ele comprar, porque ele vai comprar, ele vai conseguir comprar. Né? E como é que você vê, por exemplo, o que aconteceu? Quando eu abri clínica, a gente ganhava muito dinheiro. Sim. Você abria a clínica, você ficava rico da noite para o dia. Isso daí foi em 93. E tanto que eu comprei a casa da clínica em 2 anos, sendo que eu saí de $100, que era o que eu tinha. Sim. E aí depois passou a não ganhar nada, né? Porque encheu de veterinário no mercado, passou a ganhar pouco. E o que aconteceu na clínica foi a disputa por preço. Sim. E não por qualidade. Então, a minha sessão, não é sessão, a minha consulta, né? Estou falando de sessão de fisioterapia. A minha consulta era $80, a gente fazia tudo em dólar por causa da inflação. E quando eu saí da clínica, estava em 15. Porque o outro abaixou, eu abaixei. O outro abaixou, eu abaixei. E assim chegou em 15. Uma competição de preço, né? Sim, aí competição de preço. Para baixo. E eu sempre tenho muito medo nas especialidades disso acontecer. Você vê alguma possibilidade disso acontecer? Você tem visto o aluno fazer isso, sair fazer isso, abaixar o preço para pegar? Infelizmente a gente tem. É que eu vejo muita gente se formando, já entrando na especialidade direto e de repente querer cobrar mais em conta. Né? Daquele cara que está há anos, né, trabalhando, já tem uma experiência, já tem um preço um pouco mais alto e meio que tomando espaço. Eu falo assim, que não vai quebrar o cara. Tipo, o cara não vai quebrar por causa disso, mas atrapalha. Né? Sim, atrapalha porque sempre atrapalha. Ele poderia ter mais. E eu acho isso que está acontecendo sim, cara. Está acontecendo cada vez mais. Por isso que a gente tem que sempre estar se reinventando, né? Então, que nem qual neurologista, o primeiro neurologista de São Paulo que faz o tratamento da coluna com ozonoterapia? Só tinha eu.
né? Então, assim, o cara vai lá fazer uma consulta neuro, mas ele vai ter um tratamento diferenciado para a parte da coluna dele, do paciente, né? Então, o negócio é se reinventar cada vez mais, porque está acontecendo muito isso, sim. Isso é ruim. Eu tento falar para os alunos, não façam isso, porque daqui a pouco vocês estão trabalhando para... Sabe, vocês estão tirando dinheiro do bolso para poder trabalhar. Sim, e eles não, o pessoal que atende em domicílio não faz conta, não sabe quanto custa o carro. Sim. Não tem a menor ideia. Assim, quando eu falo assim, olha, você comprou um carro agora, daqui 3 anos você vai ter que trocar. Esse dinheiro que você vai gastar, quem vai ter que te dar é o cliente, porque você tem que guardar esse dinheiro. Importante. Então, normalmente dá 10, 20, 30 mil reais de diferença. Você tem que saber isso daí, cobrar um tantinho a mais de cada cliente e guardar. Sim. Ah, mas aí ninguém vai querer fazer a fisioterapia comigo. Como assim? Né? Então é melhor ficar em casa assistindo Tem que futebol. valorizar o seu trabalho também. Né? Exatamente. Porque o que acontece? Eu cobro 300, você vai cobrar 200. Você vai achar que está por cima da carne seca, você está atendendo mais. Agora vai chegar um outro que vai cobrar 100, aí você vai sentir o que você fez pelo outro. Né? Então, aí daqui a pouco, nem você falou, de 80 vai estar para 15. Pô, o próximo que se formar vai cobrar 10. Daqui a pouco você está trabalhando de graça. Então, tá pagando para trabalhar, trabalho, né? Você estuda, você faz um curso aqui, faz um curso ali, coloca em prática, né? Uma série de investimentos, né? Intelectuais, às vezes, de equipamento que você acaba comprando, tem que, né, de uma forma se pagar. Estudo, né? Com certeza. A pós-graduação que você fez, né? Então, tudo isso tem que levar em conta. A gente não para de estudar nunca, né? O carro, né? Que você está se deslocando. Sim. Pô, daqui a um tempo você vai ter que fazer manutenção, né? Então, você não vai pôr isso no lápis. Eu até coloquei no nosso EAD, eu coloquei uma aula sobre isso. Legal, eu coloquei uma aula falando todos os custos, né? E dá, eu não lembro quanto que dá, se você atender 10 por dia, eu acho que você tem, eu não lembro quanto que era, mas acho que é 24 dólares, não. Por pessoa que você atender, é 24 reais o custo do teu carro, dava isso. Porque cada um que você atender, se você atender 10 por dia, se você atender 5, já dobra o custo. Né? Porque o pessoal só conta gasolina. Eu vou colocar 100 reais de gasolina por semana, é isso que eu vou gastar. Não, você vai ter que trocar teu carro. Tem que pôr desgaste, né? Manutenção no carro. Tudo, você vai ter que... Manutenção, pneu, que nem... Eu até mostro, nessa aula eu mostro um pneu meu que eu peguei lá, eu estava indo para a ponte da cidade universitária e caí num buraco. Rasgou o pneu de ponta a ponta. Pneu 600 reais, não, 800 reais o pneu. E você não troca um só. Se rasgou um, você tem que trocar pelo menos 2. Você não pode colocar um pneu gasto de um lado e o pneu novinho do outro. Sim. Então, você tem que colocar isso daí em papel. Acontece, tem que colocar seguro, tudo. IPVA que tá uma fortuna em São Paulo. Né? Cada vez mais alto. O cara acha que tá ganhando, mas no fundo não tá ganhando. Na hora que você tentar fazer as contas... Por que será que não tá ganhando dinheiro? Isso é verdade. Porque será? Eu trabalho e não ganho dinheiro. Por quê? Porque a gente tá trabalhando muito disso. Porque não tá fazendo as coisas certas. Está se valorizando. Né? E eu acho assim, o pessoal fala, tem muito veterinário, né? Realmente tem muito veterinário. Aqui no Brasil, a gente estava falando outro dia, tem 533 faculdades de veterinária. No mundo inteiro, 800. Então, você imagina. Mas assim, tem muito de dentista também. Você vê dentista rico, dentista pobre. Sim. Depende do trabalho de cada um também, né? Depende com do... certeza. Né? Você pega, por exemplo, um neurologista, que nem o Roberto Siqueira. Ele vai fazer ele vai descobrir o que o animal tem, vai fazer o tratamento, aí pega um outro neurologista que não sabe muita coisa, esse não vai ganhar, não é? E assim, esse cliente vai indicar outro. E veterinários te indicam também. Ou você também tem o cara que é bom também, mas não tem conhecimento empresarial, não tem um conhecimento de marketing, aquele que a gente chama de profissional esponja, né? O cara estuda e vai guardando dentro da esponja, né? Não põe em prática tudo aquilo que estudou. Então, tem esse cara também, né? Então, por isso que, né? Eu vou encher a bola aqui da nossa pós, porque a gente também tem uma aula de marketing. De tudo. Porque é importante, a gente tem que colocar... O médico veterinário, ele não tem que ter só conhecimento, ele tem que saber pôr em prática, ele tem que acho que são coisas que se complementam, né? Porque não é só a sua técnica, claro, conta muito, mas aí tem todo um contexto por trás disso que você tem que contabilizar. A questão dos custos, os gastos, por exemplo, vai abrir uma clínica. Então, né, a gente tem cursos do Sidney, no EAD também, cursos que ele dá,
que fala de empreendedorismo e que, assim, faz parte, eu vou montar uma clínica, mas, eu sou veterinária, mas eu não entendo de números, como que eu vou fazer? Então, o cara pode ser o melhor veterinário, se ele não souber administrar uma clínica, não souber fazer toda a gestão do negócio ou contratar alguém que saiba, né? Sim. O negócio não vai para frente, né? Isso que é legal. E é o conhecimento, né? A pós, eu acho que na sua, principalmente, tem uma série de detalhes que realmente fazem todo sentido pro aluno, né? E eu gosto de colocar muita dinâmica também nas aulas, né? Tipo, mostrar pro aluno, assim, que ele, né, sempre tem que ser assertivo, né? Que ele sempre tem que pensar no acerto, nunca em errar. Porque se ele deixar de fazer alguma coisa na vida dele com medo de errar, ele vai estar jogando fora uma oportunidade, né? E a gente, e assim, eu já ouvi falar isso num livro, não lembro qual, mas fala que o sucesso é quando o talento encontra a oportunidade, né? Ou também não adianta você ter talento e não ter oportunidade, ou você ter oportunidade e não ter talento. Mas é que nem eu falo, o talento, cara, assim, tem uns que nascem com isso, mas a gente pode fazer que essa pessoa tenha um certo talento também, né? Como que é? Treinar a pessoa, né? Fazer ela estudar, fazer ela praticar, né? Eu dou sempre o exemplo do Neymar, né? O Neymar, o pai dele fez um campo de futebol no fundo da casa dele com 8 anos de idade. Então, o Neymar, ele joga a bola desde moleque. Ele treina futebol desde moleque. Né? Tem um episódio também do Michael Jackson, cara. O cara já era fantástico, ele dava shows, era super conhecido, ele foi convidado para fazer um show no intervalo do Super Bowl. Super Bowl é de futebol americano, é um dos maiores eventos, né? Maiores eventos do mundo. E nesse intervalo, qualquer ator, qualquer cantor daria a vida para se apresentar, porque quem se apresenta ali alavanca a sua carreira. E o Michael Jackson, cara, para fazer 20 minutos de show, ele treinou a equipe dele durante 6 meses, cara. Foi 6 meses lá dançando, ensaiando, para que tudo saísse perfeito. E ele era o cara, hein? O cara não precisa não precisa treinar, né? Não precisa treinar, mas ele treinou, e ele já era o cara. Então, assim, que nem eu tava conversando com o pessoal lá fora, isso. Eu vou dar uma aula, fui dar aula no sábado, na quinta-feira eu fui dormir 3 horas da manhã, preparando, estudando, procurando né, passar coisas novas para os nossos alunos, né? Então, a gente, por mais que a gente ache que é o melhor, a gente sempre tem que estar treinando. É verdade. Eu lembrei de uma vez eu vi uma entrevista com o Oscar Schmidt, do basquete. Legal. Oscar, e era conhecido como Cestinha de Ouro, né? E aí perguntaram para ele, falaram, você faz muita cesta, tal, você é até conhecido como Cestinha de Ouro, tal, e você é muito bom nisso, tal. Ele falou, olha, isso daí não é que eu sou muito bom nisso. Quando a gente estava treinando e todo mundo ia embora, eu ficava na quadra treinando cesta. Então é questão de treinar, não é você nasce com esse dom, nada disso, é treinar, né? Então é bem isso, é você treinar, você se dedicar, tem que se dedicar bastante à profissão, com certeza. Atualização, não ficar... E uma coisa que eu vejo assim, que está acontecendo muito, que está me dando um certo medo, a geração nova fica muito no celular e fica vendo aqueles reels, os stories, só coisa assim que não leva a nada. Que não agrega, né? Que não agrega nada. E aquilo é um vício. Eu mesmo caí nisso daí outro dia, eu fiquei quase 1 hora vendo. Exato. Quando você vai ver, já passou 1 hora. Já passou 1 hora. Aí eu falei, olha que desperdício. Aí eu me proibi. Me proibi de ver. Eu não vejo de jeito nenhum. Eu posso até ver uma piada lá, mas assim, eu posso ver não posso ver o segundo. Que você viu o segundo é que nem alcoólatra, quando toma o primeiro gole, né? Já aí então, e aí eles perdem muito tempo na vida. É tempo que podia estar estudando, até descansando a cabeça para trabalhar melhor depois. Vai assistir uma série, né? Assiste um capítulo, quer ficar assistindo, vai ver, você está até de madrugada assistindo, mas você podia estar estudando. La Casa de Papel, pelo amor de Deus. Foi a que eu caí. Foi uma das que eu caí, né? Então somos 3, viu? Que eu também, viu? Quando eu tô dando aula ou tenho alguma coisa para fazer, eu não assisto série nenhuma. É só quando eu tô de férias. Não dá. Você cai no negócio. Então, você tem que ter foco, né? Você tem que ser disciplina. Senão você não chega a lugar nenhum, não. Não é fácil, não. Você gosta de futebol? Você falou do Neymar? Eu gosto. Tanto que eu ia dar até o exemplo do Rogério Ceni, né? Que eu sou São Paulino, é um dos meus ídolos, que o cara também. Ele era o primeiro a chegar no treino, o último a sair, ficava batendo falta. Por isso que ele foi um dos grandes jogadores. O próprio Cristiano Ronaldo. Por mais que ele tá sendo estrelinha agora, mas eu acho que ele foi um cara fabricado, meu.
Tem uma trajetória, muito disciplinado, né? Ele é muito disciplinado nas coisas que ele faz. Alimentação, treino, né? Então ele não chegou aonde ele está à toa. O Ayrton Senna. Exatamente. O Ayrton Senna, ele descobriu que ele seria bom se ele tivesse um corpo mais forte para aguentar até o final. Que ele viu que todo mundo, quando chegava no final, dirigia pior, pilotava pior do que no começo da corrida. E ele foi quem colocou isso na Fórmula 1. E eu vi a irmã dele, a mãe dele falando que ele ia para a escola e ele ficava prestando atenção o tempo todo na aula para ele não precisar estudar quando chegasse em casa para poder ir treinar. Então, por isso e aí ele treinava quando chovia, ele pegava o carro e ia para a chuva. Por isso que ele era tão bom na chuva. Diferencial. Então, isso que a gente tem que fazer na vida, tem que trabalhar bastante. Então, eu perguntei se você gosta de futebol, porque a gente está no meio da Copa, né? Sim. E já tá indo para o final, então já está ficando mais fácil, né? Sim. Eu estou pedindo o palpite de qual vai ser a final e quem vai ganhar. O que você acha? Eu acho que vai ser Brasil e Portugal. Eu também acho. Eu estava achando a França, mas depois que eu vi Portugal jogando... Eu estava achando isso até bem de antes, na primeira fase mesmo eu já estava sentindo isso, né? Todo mundo está falando em Brasil e França, né? Mas eu creio que vai ser Brasil e Portugal, tanto que o placar da Coreia do Sul, coloquei no bolão 4-0. E aí o coreano me faz um gol bem no final, fiquei louco da vida. Vai não, né? Pra que vai fazer esse gol? Fiquei louco, cara. Eu falei, mano... Não dá. Eu tava achando que a França ia chegar na final, mas a França, ela tá muito desfalcada, não tá? Sim, tá. E Portugal parece que pegou... Aquele cara, eu não vou lembrar o nome de jeito nenhum, né? Que entrou no lugar do Cristiano Ronaldo, o cara é bom pra caramba. Colocou a sandália da humildade no Cristiano Ronaldo. O cara é bom pra caramba. O problema é que, pra quem que eu vou torcer na final, se for isso? Então, porque vai ser um dilema, eu sou brasileiro, mas eu também sou português. Sim, e aí? Vai ser, quem ganhar, você fica eu vou ficar feliz. Isso é ótimo. Independente do resultado, vai ficar feliz. Isso é ótimo, né? Mas você acha que o Brasil ganha? Eu acho que o time do Brasil tá muito bom, mas que Portugal vai dar uma canseira boa, vai. Eu acho que um ou outro que ganhar ali tá bem merecido. Eu acho que se Portugal ganhar também, eu vou ser bem sincero, que eu vou ficar feliz porque é uma seleção que me agrada muito. Eu gosto dos portugueses, né? Então são bem... Desde a época lá, o Felipão, né? Pegou a época um dia, né? Com Portugal, foi até... Então acho que eles são bem dedicados. Foi quando Portugal começou a olhar para a seleção deles. Né? Eles começaram a colocar bandeira na janela, que eles não faziam isso. Então eles que nem lá no México, né? Eu tava dando aula, México e Argentina, a gente no curso, falei, vocês não vão assistir o jogo? A gente viu o resultado. Falei, se fosse no Brasil, tá todo mundo parado. Ia ter parado, né? Porque eles estão muito desgostosos com a seleção. Isso que porque eles são muito fanáticos, eles são mais fanáticos por futebol do que a gente. Foi isso que eles falaram mesmo, eles estão muito decepcionados, com a seleção. Eles falam que tem muita corrupção, eles metem um pau, falam um monte pra mim. E você, o que você acha? Olha, eu tava pensando Brasil e França mesmo. Mas diante dos últimos jogos aí, Portugal, acho que... E eu ainda digo mais, né? Eu sou descendente também, né? Tenho a cidadania portuguesa e eu acho que Portugal vai acabar levando, viu? Vai morrer na praia. Eu acho. Vai dar Brasil e Portugal, mas acho que Portugal vai acabar levando. Hein? Aí você acha que Portugal, então, sai com a França, quando confrontar com a França? Eu acho. Porque agora acho que vai pegar Marrocos, né? Marrocos e a França pega a Inglaterra. Eu acho que França e Portugal vai ser um jogo bom. Vai ser bacana. Vamos ver, porque depois a gente revê esse vídeo aqui e vê o que a gente falou de besteira. Né? Porque se fosse Marrocos e Espanha, todo mundo ia falar, não, a Espanha ganha fácil. Com certeza. Pois é. Ainda bem que esse podcast foi depois, hein? Espero que o Brasil não perca da Croácia, né? Aí não pode, né? Final Croácia e Marrocos. Nossa. Não, pior essa ideda mesmo. Ultimamente eu dando zebra pra caramba. Exatamente, vamos assistir e falar, tá vendo? Não duvidem das pessoas. Melhor nem fazer aposta, né? Pois é. Me fala uma coisa, aonde que o pessoal te encontra nas redes sociais? Meu Instagram é @neurozônio, né? Que é a minha marca aí. E o Facebook é Roberto Siqueira, né? Que é o meu perfil particular.
e o Neurologia Ozonoterapia Veterinária, que é a página do Facebook. Do Facebook. Isso. Ah, legal, então. Gente, não esqueçam de dar um like pra gente, de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho. E eu queria muito agradecer a presença do Roberto Siqueira, um papo muito legal. Imagina. E finalmente eu conheci o Roberto Siqueira pessoalmente, né? Também, finalmente. Foi um prazer. Quantos anos que a gente conversa e não. Na verdade, não sim, foi uma honra, né, estar conversando com você, Imagina, que a gente sempre tem referências boas, né? É uma pessoa de referência para nós na medicina veterinária, né? E o prazer tá conversando com você aí, com o nosso amigo Misael. Com o Misael eu falo mais com ele do que com a minha mulher. Todo dia eu tô conversando com ele. Não aguento mais. Não aguento mais, nem vou olhar. Vejo o áudio lá do Misael, não quero nem responder. Eu acho melhor a tua mulher não ver o final desse podcast. Vou deixar ela assistir. Corta. Você corta, apaga, desliga a luz. Eu acho melhor legal. Mas foi muito legal. Muito prazeroso, assim, um papo legal, assim, gostei. Legal. Esse podcast foi gravado, né? Ele vai estar disponível para vocês, tanto ele inteiro, ele na íntegra, no IbraTalks, e alguns pedaços, algumas partes bem interessantes, histórias, estarão no Cortes do IbraTalks. E a gente se vê lá. Até mais.